roda a fita de LED dele. O que seria a hora 1? É você parar, né? Você tá, só de manutenção, né? Uma pessoa ir lá, ou duas ou três, fazer a troca desse filtro. Entendeu? Então assim, cigarro então volta, né? Podia fazer, quando a gente estiver aqui, fumar lá, no fundo. Eu não ligo não, mas tem gente que não gosta. Então, o que eu falei? Esse poder de convencimento, tá? Não só a questão do preço, que pode ser 3 vezes maior do que esse cara, mas a questão de o tempo de manutenção para você trocar isso. E fora o descarte, gente. Imagina, você tem que trocar 3 vezes um filtro desse aqui, vai 2 vezes para trocar um desse aqui e você fazer essa questão do descarte, que é caro, tá? Deslocamento, tem que contratar a empresa, ela vai te cobrar, vai ter que mandar um relatório de qual que é a destinação que você fez com esse tipo de filtro, que é um filtro que está contaminado, tá? Isso aí num condomínio, num shopping, também tem esse cara lá, no cliente que nós fomos semana passada, não está falando o nome de cliente aqui por conta do vídeo. Ele tinha filtro bolsa também, tá? Então assim, a vantagem também ele começa com uma perda de carga de 110, 115, vai até 350 tá? PA. Então você pega 115 para 350. Esse cara, ele começa com 115 e vai até 600. Então o ponto de estouro dele vai até 600. Esse aqui não. Ele rapidamente pode estourar. Lógico, esse cara aqui tem uma vantagem enorme para um local que tem muito pó, que é algumas cabines de pintura. Lógico que ele é mais assim, eficiente na capacidade de acumulação de pó, mas na eficiência de filtragem, para você chegar no filtro F9, esse cara chega aqui. Então esse cara, ele começa a ter um grau de eficiência de 90 a 95% para F9, quando ele está com 90% da sua vida útil. Então quando ele está terminando, não está morrendo, ele começa a ser eficiente. Esse não, esse aqui já nasce eficiente. Então gente, vocês têm que entender isso. Olha só como você pode convencer o seu cliente a usar um filtro legal. Com telas de proteção, a Speed hoje é a única que fabrica no mercado com telas de proteção, ao menos nesse lado aqui, ó, que é onde dá muito ponto de estouro, que é quando ele vai pôr a mão aqui para trocar o filtro, ó, tá vendo? Então ele mete o dedo aqui e estoura o filtro. Então esse cara tem tela, não permitindo você perder o filtro. Tinha um filtro aqui até a semana passada que eu tirei, um preto que estava todo rasgado, como você vê aquele filtro plano, todo rasgado no papel, de tanto colocar a mão, tá? E assim, para umidade, esse cara não tem muita eficiência, tá? Então esse cara ele é 100% para umidade, né? A umidade que eu digo é o ar 90% a 100% de umidade no ar, tá? Em circulação. Não que você pegar uma mangueira, vai esguinchar a água e vai jogar no filtro. Não, é a umidade do ar, tá? Então não tem esse problema. Esse aqui nós temos casos que o filtro fica com cheiro, com odor, ele exala um cheiro, começa a se decompor, tá? Então assim, pessoal, filtro bolsa espetacular. Então nós temos aí do G4 ao F9, longa vida, tá? Sem afetar o funcionamento do equipamento, redução de custo com manutenção e menos trocas, ampla gama de eficiência, tá? Então onde é utilizado todos os locais que nós comentamos. Então no fan coil, na UTA, numa caixa de exaustão, ele sempre vai ser um filtro secundário. Tá? Tem o primário, que é o PP4, PLB, esse aqui é a segunda camada, que vai do M6 ao F9, que ele é um secundário. E o filtro final, que é o EPA. Então ele sempre vai ser uma pré-filtragem do filtro EPA, esses dois, tá? Então manta sintética contra um papel em microfibra de vidro. Esse cara aqui, quando você tem ele num local que tem uma vazão, vamos supor, de 2.000 metros cúbicos por hora, 3.400 metros cúbicos por hora, ele trabalha até 450, até 5.000 em alguns casos. Ele chega até um H10, tá? Então, por que ele chega? Porque é menos ar passando por ele, então ele tem mais eficiência. Então, quando ele está no limite do ar passando por ele, ele acaba atingindo um F9. Mas quando você reduz a vazão, ele tem um tempo de contato menor, ele pode chegar até um H10, tá bom? Então, isso aqui, o bolso, tá, pessoal? Vou deixar esse cara aqui também, a gente finalizando. Beleza? Tranquilo? Ó. Então a moldura de chapa sempre pode ser de alumínio ou inox. Esse já começa a ter a vedação, tá? No lado B4, né? Que a gente diz, né? Esse aqui é o B3, né? B4. Então o PFV aqui é B4 também. Então a gente tem uma montagem dele aqui, que tem uma borracha dentro dele para fazer a fixação no meio filtrante.
os ferrinhos trefilados para fazer a separação das bolsas e a manta de alta eficiência que pode ser costurada ou termosoldada, né? No caso da rosa ali, pega aí, Matheus, ela é termosoldada, tá bom? O que nós mais utilizamos aqui? A termosoldada, já vem pronta e importada, tá? Você pode ver que um filtro G4 ele vai ter uma camada de proteção, somente uma camada. E aqui, ó, praticamente, ó, você pode ver o G4 aqui você tem uma camada de proteção. Você pega esse filtro F9, ele tem várias camadas, por isso que possibilita ele chegar numa eficiência de F9, tá? Então são várias barreiras de filtragem, essa aqui é somente uma, então você não tem tanta eficiência. Ok, pessoal? Construção do filtro. Então a ideia é vocês entenderem do filtro, da aplicação. Ah, chegou um filtro lá que ele está pedindo 55 por 380. Até 292 a gente pode imaginar que é um F9, que é um EPA. Acima de 292, 100% ou 95% de chance de ser um bolsa. Então sempre tem aquela dúvida, pô, pode mandar uma foto, pode mandar uma especificação melhor, a medida, alguns detalhes do filtro. Isso é normal perguntar, tá, gente? Até hoje eu pergunto. E tem que perguntar. Tem que perguntar o tempo todo, porque erro a gente já tem que reter ele no início do processo, não depois que corre, abriu o pedido, aí você não tem mais como chegar no cliente e convencer ele que ele errou ou que você foi levado ao erro. Então não tem mais como você convencê-lo. Então é bom a gente fazer isso tudo antes. A gente manda para a Larissa, sempre bem mastigado, entendeu? Porque ela também, ela pode fazer essa leitura, mas assim, ela está orçando para o Mike, está orçando para mim, está orçando para fulano, então mais que obrigação, a gente informar para ela o que é correto, né? Porque aí fica mais fácil para ela, ela já vai orçar direto, vai ser, né, Larissa? Rápido e direta, né? Coloca fator, coloca todas as informações do orçamento e manda. Essa borrachinha branca daquela? Essa linha é diferente. Porque essa daqui, as duas são importadas, né? Então, só que esse filtro é montado aqui, é nacional, então a gente não tem essa borrachificação que é como se fosse uma espuma, né? A gente deixa essa daí, nacional. Esse cara vem pronto, tá? A gente não faz nada, né? Só põe uma etiqueta nossa de nacional e manda embora. Você pode ver, é termosoldado, tá? Então tem uma máquina aqui de ultrassom que ele consegue fazer essa termosoldagem, né? Aquece e junta as fibras. Ali é costurado. Beleza? Esse aí pode guardar, Matheus, por favor. Agora a gente chega no cara, né? Então o que a gente fala que é o cara? Que é um filtro. Quando a gente vende para clientes grandes, você está falando de 50, no mínimo 20 peças, 50, 100, 200 filtros. É um filtro assim, que vende muito bem e alguns contratos eles consomem muito. Então sempre no final do ano o pessoal começa a puxar, né? Alguns clientes grandes puxam 200, 300. A proporção numa máquina é sempre tipo 4 do grande, 2 do pequeno, entendeu? Então no estoque mesmo a gente tem mais do grande e os 30% do menor, que é a proporção da máquina, tá? Então, voltando a falar dele, aqui ó, você pode ver, o filtro está estourado. Alguém foi lá e pôs a mão, então é muito fácil você estourar esse filtro. Ó. Se fizer assim nele aqui, ó, aqui está estourado. Ó, se fizer assim nele, ó, você já rompeu a fibra dele. Então tem que tomar muito cuidado. O nosso filtro absoluto, tem gente que insiste ainda em mandar sem tela por conta de concorrência, uma revenda, mas o ideal é sempre mandar com tela, pelo menos na saída do ar, até na montagem, na produção fica mais fácil, você tem menos risco de você ter uma perca na questão da mídia, né? Então, pessoal, ele é padrão, 288, 592 por 292, 592, 592 por 292. A Speed Air tem as duas composições, 4 cunhas, tá? 1, 2, 3, 4, ou 3 cunhas. Isso aí quer dizer padrão de fabricante. Tem um fabricante que é com 4, que todo mundo acaba seguindo, e tem um outro que acabou fazendo com 3 cunhas, por opção dele, o equipamento é dele, então ele faz o que ele quer, tá? Então nós temos essa opção com tela dos dois lados aqui, ó, que é justamente evitar o rompimento do meio filtrante, tá? Do elemento filtrante. Vedação B4 também, moldura já rígida, né?
que ela já vem prontinha. Hoje, nós conseguimos chegar ano passado nessa configuração aqui, nessa composição das cores da Speed Air, tá? Então é um filtro que já vem nossa cor. O 3 cunha não veio ainda, então a gente conseguiu convencer o fabricante a colocar as cores do nosso logo. Então assim, foi espetacular. Vocês estão vendo aqui um filtro único, né? Uma identidade somente da Speed Air, nessas cores. Então até aquela questão do Raí comentar de tirar o logo, tirar o nome, pode ser que um dia aconteça, tá? No momento aí que a gente conseguir atingir esse mercado e o pessoal entender que essa marca aqui, ó, que esse logo aqui, não é necessário você ter o Speed Air, né? Apesar que, pessoal, com o logo ou sem logo, os dois estão bonitos, né? Sim. Ah, então foi uma coisa muito legal aí quem criou. Esse daqui deveria estar no catálogo, né? Dessa cor aqui. Já trocar já. É, Lucas? Já coisa para atualizar esse Porque canal. É isso aqui, já, né? É, Todo aí. mas no folder novo já tá esse. Com essa cor, né? É. Porque já pega a O identidade. folder não tá aí, depois a gente tem que pensar os folders e deixar aqui também, só para dar vontade. Então vamos lá, pessoal. O que nós falamos desse cara aqui, tá? Então aqui, ó, vazão de até 5.000. Maior economia devido à baixa perda de carga, fácil instalação, alimento filtrante íntegro e evita migração de fibras. 70 graus, a temperatura perda de carga inicial 125, recomendada 450. Recomendada, mas assim, pessoal, a gente coloca no mercado e deixa rodar até 600, sem problema algum. Tá? Então tem gente que faz lá, por norma, troca a cada 6 meses. Não tem necessidade. Eu tenho cliente que já trocava a cada 6 meses. Hoje, vinha a ordem lá da França que era a cada 6 meses. Então a gente conseguiu convencer o pessoal da França que não precisa. O filtro tá bom, dura 1 ano, 2 anos. Então troca a manta sempre, cada 15 dias filtro grosso, até você conseguir levar isso aqui no limite dele, tá? Então você pega lá os dois padrões, né? Esse aqui é o C4 aqui está com a vazão, o C3 não está aqui ainda. Então essas vazões aqui estão incorretas, a gente vai ter que corrigir também. Metade, né? Então é 2 125, 4 250, tá? O pequeno e o grande. Aqui só está errado na descrição. Depois a gente vai finalizar isso aí. Então, se você pegar aqui o gráfico dele de vazão e pressão, ó, então, com aquele manômetro você consegue ir fazendo essa leitura aqui, ó, vertical inicial e final, vazão. Para que você tem vamos supor, inversor de frequência? Para você manter essa vazão. Então você está no seu projeto, seu equipamento tem que estar 450. Então você vai ter uma informação que você manda para esse comando, ventilador eletrônico é mais fácil. Você pega IHM aqui, ó. Essa IHM está aqui fixa. Deixa eu tirar isso aqui e pôr de lado. Essa IHM aqui é justamente para isso. O Bibo tem isso, né? Para você fazer esse comando. Depois eu mostro. Então você starta indo lá, deixa ele, ó. Preciso que mantenha a vazão de 450. Então ele vai fazendo essa leitura. Então conforme o filtro vai saturando, vai aumentando a perda de carga dele, essa pressão, ele vai mantendo aquela vazão. Por quê? O ambiente aqui, lembra que eu falei da cascata de pressão das salas? Sim. Então essa sala precisa ter 4.150 de vazão. Então mesmo que o filtro vai perdendo sua eficiência, vai dando mais acumulação de pó, ele vai mantendo aquela vazão, tá? Então por isso que tem esses gráficos para você, o cara imaginar, né? Pô, se eu for colocar ele numa condição de vazão de 1.500, ele vai iniciar com 50, entendeu? PA. Se eu colocar ele a 5.000, ele vai iniciar com 160. Tá? 1.500, quando ele estiver saturado, vai chegar a 180. Tá pouco ainda, então ele pode chegar a 450. Tá? Então ele vai fazendo essa leitura, tá bom? Então o papel em microfibra de vidro, tá? Passando aí, ó. Que é o mesmo papel do filtro EPA, porém é uma eficiência menor, tá? Então ele tem essa vazão, essa perda de carga, umidade 100%, tá? É um filtro assim, conforme menor vazão que ele tiver tendo de passagem de ar por ele, ele dá uma eficiência maior. É um filtro mais caro? É, mas é um baita filtro, tá? Então, Europa, esses lugares, os caras usam muito esse cara. Hoje a Speed deve ter 2 containers no C4, 3 no C3 e mais um só dos pequenos. Tem uns 5 containers só de filtro fino.
Coisa assim que não acontecia há muito tempo, nós conseguimos deixar no passado. E essa é a identidade, né? Ele com essas configurações chega a 70 graus? Temperatura máxima é 70 graus. Por quê? Porque nós temos o papel que chega na temperatura alta. O problema é o hot melt, né? Que é a separação das pistas ali. Então, o material sintético é uma cola sintética que ela não suporta a temperatura muito alta. Aí nós temos esse mesmo cara, essa mesma configuração, na moldura padrão, só com 4 cunhas, não tem o C3, tá? Que é o papel celulose. Então esse cara é fabricado aqui, não é importado. Então a gente monta ele todinho aqui, moldura, o papel a gente pisa aqui na pissadeira que está ali, tá? Então assim, é um filtro totalmente montado aqui. Qual que é a desvantagem desse cara? A vantagem é que algumas indústrias ele tem uma perda de carga maior, ele suporta mais pancada de pó, que é na indústria de papel, celulose, cimenteira, só que ele não é um papel que aguenta tanta umidade. Então essa é a desvantagem. Ele não aguenta essa umidade, ele nunca vai chegar no F9. Ele é um filtro F8 e ele vai ter naquela, lembra que eu falei do Bolsa, que quanto mais velho, mais eficiente vai ficando? Esse cara também. Ele começa a te dar uma eficiência conforme ele vai saturando, tá? Então é a moldura preta, a vazão ele consegue chegar nas mesmas vazões, porém assim, é um cara que para umidade é, aqui tá, ó, F9, tem que alterar isso aqui, ó, para F8, tá? Desperto de carga também. Mesma temperatura de operação, tá? Não suporta muita temperatura esse cara. Então pode pôr esse cara, por favor. Beleza? Então, o mesmo filtro, só que com papel celulose, que é aquele lá, né? Ah, Matheus, pega um PLC ali, ó, de celulose ali, ó. Aquele branco lá, ó, o amarelo. O branco, isso. Opa. Ai, Matheus. Você é pequenininho, você não aguenta pancada não. Aí ele fala, mas eu sei bater. Ele sabe pegar, né? Tá? Jorge, tá? Isso aqui é uma cola, Essa daí é uma cola de poliuretano. Ele tem um bicomponente, que é o componente A e B, né? É isocianato com poliol. Então ele tem uma proporção 70-30, que aí te dá essa liga aí correta. Se ficar mais ou menos, ele já não dá, ele pode dar reação. Isso nós fazemos aqui. Essa mistura e essa aplicação. A gente compra fora esses dois componentes. Então o papel celulose, nós estamos mostrando um PLC, mas é só para demonstrar que é o mesmo papel desse aí que a gente utiliza no cunha, porque a gente tem esse cara no catálogo. Sai muito? Não sai. Ele sai menos esse filtro. Né? Então, de um. É um cara que a gente não faz tanto trabalho em campo. Gente, esse aqui nada mais é que é o filtro dentro do outro. Então a gente pega o filtro todo montado de plástico, coloca dentro da moldura de chapa, tanto 595, 295, quanto 610, 110 por 295, tá? Justamente para otimizar essa produção e ficar mais barato. Você pega um filtro que está, vamos por 310, o custo do C4CV, uma moldura que custa 80, então você coloca uma dentro da outra, vai dar 470 o custo desse aí. Tá? Se fosse fabricar esse filtro por inteiro aqui, só uma placa de papel é R$44, já dá o valor, só o papel. Mas você tem moldura, cola, tem toda a parte de custo dele. Então não compensa, por isso que a gente sempre tenta empurrar esse cara aqui que fica melhor. Tem dado certo, tá? Então a vazão, pressão, pode ver que até as medidas mudam, né? Você pode trabalhar com essas medidas aqui, ó. E tanto que você pode trabalhar com as medidas menores. 592, 592 por 295, tanto que a gente tem que colocar no catálogo. Tá bom? Justamente para chegar nessa composição. Então a gente está começando a falar do filtro fino, tá, pessoal? A gente falou do bolsa, falou do C4, a gente vai para o PFV agora e a gente finaliza hoje, a gente não perder tanto esse delay da parte do almoço. Quinta-feira a gente volta de novo a falar dessa parte dos filtros finos aqui. A gente vai falar de todo o catálogo, tá? Semana que vem, na quinta, a gente dá uma estendida maior, 1h30, para a gente falar um pouco mais.
E não adianta eu falar muito e vocês não entenderem nada, né? Então fiquem falando aos poucos, vocês iam absorvendo essas informações. Já bagunçou tudo, né, Joyce? Não, é que aqui, esses aqui eu vou grafiar o que já foi falado, pra não misturar. Eu tenho tudo aí, um só. Sim. Qual o PFV? Então assim, por que você fala, pô, por que eu vou colocar um filtro desse e não coloco um cunha? Gente, tem um problema muito sério. Tem um fabricante de equipamento que ele deixa a serpentina bem colada nesse filtro. Então foi um equipamento que eles fizeram para colocar em alguns ambientes que não tem muito espaço. Tipo o estoque na farmacêutica hoje é todo climatizado. O estoque não pode ser mais sem climatização. Então eles colocaram algumas máquinas que eles desenvolveram justamente, ó. Acho que é esse mesmo menor mesmo. Vou pegar um pequeno, tá? Justamente para você não ter esse tipo de problema. E assim, bem sincero para vocês, um filtro grande desse aqui chega na mesma vazão do cunha de 3 cunha, tá? Então ele chega a 3.400, tá? Do grande, 1.700 aí do pequeno, tá? Então é um papel de microfibra de vidro, só que ele tem um pack já de 90 mm, de 80 mm, né? Então um pack maior, o usual aqui que a gente tem no PLV normal é 45 de espessura, esse aqui é o dobro praticamente dele, tá? Então ele vai ter a mesma vantagem, tá? Então, alta vazão 3.400, perda de carga 125 para 450, é praticamente a mesma perda de carga, tá? Então a única alteração desse filtro aqui, e assim, pré-filtragem do filtro EPA, a única alteração é por conta da espessura, ele é menor, porém assim, ele é muito configurado justamente para essa máquina. Não tem outra máquina que o pessoal utilize esse filtro. Então, aí tem outro fabricante de filtro que utiliza esse mesmo papel com PLV. Então, plano, sem a coroa, tá? Qual a diferença? Isso aqui é o PLV, tá? Vamos supor que a gente esteja com ele com a fibra de vidro. PLV, tá? E PFV. Então, a diferença é plano, coroa. Aí vocês falam, pô, mas você é chato, hein? Tá falando a mesma coisa. Tá bom, esse dia mesmo eu corrigi um pedido aqui. Fizeram com PLV. Quando eu peguei, eu falei, gente, dá uma olhada, pergunta pro cliente que isso aqui é um PFV. Fato, ligou pro cliente, o material já pronto, era PFV. Tá? Porque é a expertise, é a medida que ele pediu. 664 por 369. Pô, a gente sabe que é um PFV. Se o cara manda, gente, 595 por 90, aí você pode perguntar, é um plano ou um coroa? Isso aí vai gerar dúvida. Agora, essa medida quebrada, não existe um PLV desse. Não faz. Tá bom? Então, sempre vai ser o PFV, com essas medidas quebradas. Depois eu posso até levantar quais são as medidas quebradas, para a gente não ter dúvida. Agora, ou 595, 295, 595 por 90, pode perguntar. Porque pode ser um ou outro, tá? Pode ser até celulose, pode ser até moldura de papelão, pode ser o que for. Pergunta, tá bom? Beleza? Tranquilo? Ó, passa aí. Então a gente para por aqui hoje, paramos no PFV, tá? Vamos falar do PLV logo, que a gente não... Ô, Lopes, aquele... Teve um que eu peguei que era PFV. Ele era com manta amarela. Onde que a manta entra aí? Então, aí a manta amarela, ele faz assim, ó. O que você fez agora, que eu pedi pra você fazer isso daí pra Ele mesmo. Foi pro equipamento. Quem foi o cliente? Da branca. Controle da alta temperatura, tá? Então, só falei para fazer ele justamente por conta de ser alta temperatura, tá? Porque eu não tenho manta F9 de alta temperatura, papel, né? Só o filtro pronto. Eu tenho o filtro pronto, só que eu não consegui. Eu tenho um o cunha de alta temperatura, né? Isso daqui? Quanto o da plástica está com cunha, e eu tenho ele um filtro cunha também, só que o filtro o modelo cunha só que liso, que é um caixão. É um filtro cunha normal, só que com uma coroa, e aí, só que o papel dele é separador de alumínio, né? Não é cunha. Também suporta até 200 graus Celsius. Esse aqui suporta até uns 130, por conta da moldura, tá? Então, Larissa, nós pegamos esse filtro aí, a moldura de chapa, colocamos tela dos dois lados, essa manta pissadinha, tá?
na mesma configuração, que ele é um F9. Essa manta aqui é F9. Mas então, vocês podem ficar tranquilos, que é a mesma manta do Bolsa, né? Só que não está na mesma área efetiva do Bolsa, está menor. Mas ele consegue atender essa demanda de alta temperatura, né? Então, a manta 100% para umidade, você pode ver que ela vai ter que a gente faz esse aqui também. O PLB faz o F9. O Jorge mesmo mandou foto do filtro que fizeram com modelo de inox com o cliente também como F9. Tá? Então só essa alteração, a gente vai brincando. O cara quer um filtro coroa com manta de poliéster, faz. Com manta de bolso, faz. Não é, porque o cliente às vezes manda com o que ele quer, né? Se ele quer, se ele aceita, carvão ativado, a gente faz. Não tem problema. Se quiser fazer qualquer coisa diferente, a gente faz. Nós estamos sendo muito relutantes quanto a isso, né? Estamos conversando. O pessoal vamos tentar sair um pouquinho, né, dessas confusão de fazer coisa diferente, muita perda de tempo, o cara não consome, é uma vez só, vale a pena isso, né? É a manta de fluido. É esse aqui, tá? Pode guardar, Matheus, que a gente finaliza aqui. Então o PLV é esse cara aqui, tá? Pega o PLV aí, Matheus, por favor, aí, que é o. Aí, em cima do lado desse amarelo aí, ó. Aí, ó. Tá vendo, Matheus? Eu devia falar pra onde ele estava. Eu ia falar qual que é o PLV, Matheus. Tá? Então é o filtro F9 plano, tá bom? Ou F8 plano com celulose. É o mesmo cara. Tela de proteção na saída, pode ter na entrada, ou sem tela de proteção. Mas é aquela questão da sobrevivência, né? Você pode perder o filtro por conta da falta da tela. Tá bom? Filtro F9. Então, assim, muda muito. Quando a gente edita aí o vídeo, atrás, ela fabrica o equipamento dela com o filtro PLV. A Trox, né, que é o PFV, ele tem tanto o PFV quanto o PLV, tá? Então, o PFV, quando você vê as medidas quebradas assim, é muito equipamento fora de medida padrão, justamente para atender algumas demandas de espaço. Mas a Traidos, a Weger, a Tosi, mas o único que usa coroa é a Trox. A própria Traidos também tem alguns filtros com coroa, tá? Justamente por conta de falta de espaço. Então papel microfilme de vidro, umidade 100%, perda de carga de 125 a 450, tá? É utilizado. O que muda muito na farmacêutica? Quando é uma farmacêutica, tipo a Abraham Vermeso, ela não é uma ISO 5, então é um ISO 7, tá? Então assim, não utiliza muito de injetáveis, você precisa ter uma cabine de fluxo laminar, não precisa ter uma sala limpa. Ele tem uma sala limpa, mas o controle dela é para pó. Então você pode entrar só até F9, você não precisa ter filtro EPA. Na exaustão ele usa muito EPA, tá? Para não jogar pó para a atmosfera, para o vizinho, para consumo humano nos corredores, o funcionário. Então ele faz essa inversão, não insufla a qualidade, ele faz a exaustão em questão de qualidade para ele não contaminar o meio ambiente. Mas o ar que entra, não necessariamente precisa ter o filtro EPA, tá? Isso está mudando, tá? Porque a alimentícia hoje está virando praticamente uma farmacêutica. Está mudando um pouquinho, tá? Então é isso, pessoal, tá bom? Paramos no PLV, deu 1 hora aí praticamente de treinamento hoje. E o PLC que vocês acabaram de ver, que é um F8, tá? Mesma perda de carga. Então, às vezes você fala, se repete muito, se repete. Mas assim, você pode ver que ele já é um F8. Tem que tomar cuidado com isso, tá? Então, 75, 90, 130, 150... 50, tem que tomar cuidado com isso, tá? Você fala a mesma medida, ó, 595, 595, 595, 575, tá? Aqui tem a diferença de 90, que o papel é de 80, 75, 90, então dá uma diferença? Dá, mas muda muito a configuração. Esse aqui pode ser um PLC, celulósico ou um PFV. E assim, gente, a gente sabe aí, né, de visual aí que o mercado, os caras estão tendo essa malandragem aí, né? Um concorrente nosso. Vocês têm que tomar cuidado, que é a Airlink, né? Que ela tem usado muito esse filtro aqui, ó, com moldura de papelão. Lógico, uma moldura dessa custa R$5, uma de chapa vai custar 30, 40. Já te dá uma baita diferença.
Fator 2.2 vai para só de moldura aí, 80, 90 reais, né? Assim, tem gente que aceita. Eles estão fazendo isso há muito tempo no mercado. Não sei qual que é o nível de reclamação deles, mas assim, eu tenho muita reclamação quanto a essa questão de colocar moldura de papelão, né? Porque é um filtro F8, F9. Você não tem vedação, ele não tem muita resistência. Então o PLC 4 é esse cara. Então 4 é essa diferença, né? 1, chapa, 2, alumínio, 4, papel, 5, moldura de plástico, 6, inox, né? Madeira que é 7, vai indo, né? 8 já é moldura de chapa com pintura, é isso, né? Tá certo? Isso aí. Tá bom? Então tudo isso é codificação. Olha o tanto de tipo de moldura que nós falamos. Depois a gente vai falar dos perfis, tanto de perfil que nós temos. Tranquilo? Ó, paramos aqui no PLC hoje, 4, tá? Então, aqui a foto dele, beleza? Caixa de filtragem tá aqui, igualzinha da outra. E depois a gente vai entrar na parte do filtro absoluto, que aí a gente vai entrar numa gama muito maior, que é gel, sem gel, cunha com gel, cunha sem gel, e vai indo. Tá bom, pessoal? Beleza? Alguma dúvida? Tranquilo? Hoje vocês têm lá um mural lá em cima, lá com todos esses filtros lá, com o nome dele, com a foto dele, justamente para isso. Essa era a ideia, pra vocês não terem dúvida. Tá fazendo orçamento? Olha para a parede, fica fácil. Beleza? Valeu, pessoal. Obrigado, tá? Aí, Matheus, tá liberado aí. Arruma aí, Matheus. Direitinho aí, né? Sem bagunça. Esses almoços aí, pessoal, a gente continua, tá? Valeu? Valeu? Vocês estão tristes? Estão nem vibrando? Nem falando nada.